Marcos 8, verso de número 36. A palavra de Deus diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Você já conhece essa palavra, você já conhece esse texto, eu vou ler de novo com você. Pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Pode fechar a tua Bíblia, coloca sobre o teu assento e aplauda a palavra de Deus. Aplauda essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos leva adiante, que renova as nossas forças. Pai, fala conosco nessa manhã, que o coração dos teus filhos estejam abertos e os ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Pode sentar. Por que eu li esse trecho? Porque geralmente a gente associa esse trecho e acabou aprendendo a interpretar esse trecho só de uma maneira. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro? Ou seja, o que adianta a pessoa ter todas as riquezas, ser muito bem sucedido e perder a sua alma, ou seja, ir para o inferno? Mas a gente pode dar outras interpretações também para esse texto, sem distorcer o texto. Por exemplo, o que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, ganhar muitas e muitas almas, e no final perder a sua própria? É uma realidade. Tem muita gente aí ganhando muitas almas, mas ao final a gente não sabe o que será dessa própria pessoa. Corações mudam. Pessoas começam bem e terminam mal. Na Bíblia a gente vê o exemplo de Saul. Alguém que começou muito bem, mas terminou muito mal. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esse é um alerta urgente para a igreja de hoje em dia, do qual a gente não pode virar as costas. A igreja tem que ter um cuidado extremo para se manter alerta, para não cair seduzida a uma doença que tem assolado os corações e os púlpitos da igreja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o evangelho do materialismo. As igrejas, elas têm sido usadas como verdadeiras casas de aposta, onde as pessoas imaginam e tudo acaba sendo baseado e girando em torno de bênçãos financeiras. E aqui eu não estou para pregar contra as bênçãos financeiras. Todos nós precisamos. Todo mundo precisa de dinheiro. Ninguém trabalha um mês e chega no final e fala: não precisa me pagar não, está tudo bem. A gente precisa de dinheiro. E eu não tenho dúvida que você sabe que você serve a um Deus que quer te ver abençoado em todas as áreas da tua vida, inclusive na área financeira. Porém, a gente precisa guardar o nosso coração, porque o maior sinal da presença de Deus na vida de alguém não é o tamanho da casa, não é o saldo do banco, não é a marca da roupa que usa, não é o carro que dirige. E a gente tem sido levado, muitas vezes, pelo sistema, a pensar que o sinal da presença de Deus na tua vida é a bênção financeira. Você precisa ser dono do dinheiro. O dinheiro não pode mandar em você. Eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. Eu pensei em tanta coisa para falar, mas eu separei aqui 3 pontos que a gente não pode deixar de falar, para que a tua relação com o dinheiro, para a tua relação com as coisas materiais, para que a tua relação com tudo isso que faz parte da nossa vida, é uma esfera da nossa vida, não sufoque as tuas relações em 3 pontos principais. Não sufoque as relações com as pessoas que você ama, para que o sentido da tua vida não sufoque a tua relação com Deus, e para que o sentido da tua vida não sufoque também a sua relação com você mesmo.
Em primeiro lugar, que o sentido da tua vida não sufoque o teu relacionamento com as pessoas que você ama. Porque quantas pessoas que você conhece e você já viu que sacrificaram o abraço do filho para juntar mais um punhado de dinheiro? Quantas pessoas você já viu deixarem de lado a esposa, deixarem de lado o marido em busca de uma promoção? Quantas pessoas você já viu deixando os pais envelhecerem sozinhos em nome de horas extras em busca de dinheiro? Eu estou voltando para o que eu falei lá no começo. A gente tem se deixado levar por uma sociedade que prega que você tem que produzir o tempo todo. E dentro da igreja, isso chegou com o entendimento de que a bênção financeira é o maior sinal de que Deus está na tua vida. Eu conheço inúmeras pessoas que têm vivido esses dias de aflição, mas que a presença de Deus é patente na vida delas. São pessoas que enfrentam a dificuldade de cabeça erguida, porque sabem que tem um Deus que não abandona, porque sabem que tem um Deus que não deixa o justo mendigar o pão, que não se venderam para o discurso de que o teu dinheiro é o sinal que Deus está com você. E pessoas têm trocado suas famílias, está cheio de histórias de famílias quebradas por conta de pessoas que acreditaram que precisavam conquistar tudo, mas que não perceberam que o mais importante Deus já tinha dado para elas. Pessoas que tentaram conquistar o mundo, mas não enxergaram que eles já tinham a bênção de Deus. Abandonaram famílias quebradas, famílias destruídas. Eu particularmente conheci uma pessoa que falou assim para mim uma certa vez: olha, tem dia que eu trabalho das 8 da manhã até as 2 da manhã do outro dia. E a pessoa falou assim para mim com um certo orgulho. Eu pensei comigo, eu fiquei quieto, né? Falei, não vou falar nada, mas talvez se fosse hoje eu falaria alguma coisa. Mas aonde que fica a esposa? Aí logo na sequência ele relatou: minha esposa está quase dando um cartão vermelho para mim, porque ela mal me vê em casa. Eu saio, ela está dormindo, eu chego, ela está dormindo. Meu irmão, e os teus filhos? E a tua esposa? A tua esposa não casou com o teu salário, com o teu contra-cheque, ela casou com você. Vocês precisam de convivência. Não tem dinheiro que pague a ausência de um pai. Não tem presente caro que pague a ausência de uma mãe. Não tem presente que pague a ausência de um marido que nunca está presente. É aquilo que eu falo, a mesa grande, a mesa farta, ela nunca vai resolver a questão da falta de diálogo, do espaço que se abriu, o abismo que se abriu entre o esposo e a esposa por conta dessa ausência. Nós precisamos vigiar, porque a palavra hoje não é sobre dinheiro, é sobre família. A palavra de hoje, a gente passa pelo dinheiro, mas é pelas nossas obrigações como homens e mulheres de Deus dentro da nossa casa. Porque não existe sucesso lá fora que compense o fracasso dentro de casa. Muita gente está buscando holofote, glórias, elogios do lado de fora, mas não está vendo a casa desmoronar, não está vendo o filho se desencaminhar, não está vendo a esposa se entristecer, não está vendo o marido se afastar, porque está buscando aquilo que o mundo está vendendo. Não se esqueça, o fracasso dentro da tua casa não pode ser pago com dinheiro nenhum que você consiga do lado de fora. Jesus ele foi claro, lá em Mateus 6, você não precisa abrir, mas em Mateus 6, 21 ele falou assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o vosso coração. Se o seu tesouro é a sua conta bancária, o seu coração vai estar preso ao dinheiro. Se o teu tesouro é o teu status, o teu coração vai estar preso à opinião alheia.
E nós precisamos cuidar disso. Quando o nosso coração ele está preso às coisas, a gente deixa de priorizar pessoas. Nós precisamos priorizar as pessoas. Nós precisamos escolher quais são as nossas prioridades. Porque aonde estiver a tua prioridade, o teu coração vai estar ali também. E se você não sabe o que é prioridade na tua vida, eu vou te dar uma boa dica. Olha bem para a tua vida. E você vai perceber que prioridade é aquilo por qual nunca falta tempo. Prioridade na tua vida é aquilo por qual você sempre dá um jeito de arrumar um tempo. Aí estão as tuas prioridades e aí está o teu coração. Será que as tuas prioridades estão no lugar certo? Será que o teu coração tem repousado em um lugar seguro diante de Deus? Será que o teu coração ele está alinhado com a expectativa de Deus a respeito da tua vida? Segundo lugar, cuidado, porque o sentido da tua vida não sufoque a sua relação com Deus. E é aqui que o alerta fica mais triste, é aqui que a coisa fica mais estreita. Porque tem muita gente que tem sido levado a buscar a Deus, e preste bem atenção nisso. Esse materialismo, esse sentido que a gente aceita sobre a nossa vida, nos afasta não somente das pessoas a quem a gente ama, mas também tem nos afastado de Deus. Muita gente tem sido levada a buscar a Deus, não mais como um pai, não mais como um Deus de misericórdia, de graça, um pai de amor, mas muita gente tem se relacionado com Deus como se Deus fosse um agiota, como se ele fosse um agiota celestial, porque não se aproximam de Deus por conta de quem Ele é, por conta do que Ele fez na sua vida, do que Ele fez na minha vida, mas se aproxima de Deus buscando o que Ele tem para oferecer. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem o que está na mão dEle, mas não querem conhecer a face dEle. Muita gente tem buscado a Deus como se Ele fosse um agiota celestial. E pior, quando essas pessoas conseguem aquilo que elas queriam, elas passam a acreditar que elas contraíram uma dívida com Deus, se esquecendo que a dívida que era nossa, Ele pagou, se esquecendo que a cédula que nos era contrária, Ele cravou na cruz, se esquecendo que as feridas que eram nossas, Ele levou sobre si. E acabam acreditando que eles contraíram uma dívida com Deus. E piora mais um pouco. Eles acreditam que Deus vai vir para cobrar essa dívida, e quando Ele vier, Ele vai cobrar da pior maneira possível. Que Deus é esse? Que Deus é esse que a gente tem aceitado acreditar? Que Deus é esse? E você talvez já tenha passado pelo teu caminho alguém que se relaciona com Deus como se ele fosse esse agiota. Aquele que acredita, olha o fulano de tal, ele recebeu o dom na igreja, agora ele se afastou, morreu, está vendo? Olha a mão de Deus, contraiu uma doença, é a mão de Deus pesando. Meu irmão, coloca uma coisa na tua cabeça de uma vez por todas. A mão de Deus é uma mão de amor. A mão de Deus é a mão que te alcançou e te tirou de lá de onde você estava, que você sabe aonde era. Você acha que essa mão vai te fazer mal? Será que você não transportou lá do teu passado um pai agressivo, um pai abusivo, um pai tóxico, um pai violento, e você tem transportado isso para a tua relação com Deus? Será que você não tem projetado em Deus os teus traumas do passado, e você tem achado que Deus é esse ser
que pesa a mão dele é de amor. Eu quero mais é que a mão dele pese e muito sobre a minha vida. Porque quando a mão dele pesar sobre a minha vida, eu vou estar sendo alvo do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu vou ser alcançado e vou ser tirado de onde eu estou e ser colocado no rumo para onde ele quer que eu chegue. Essa é a mão de Deus. Mas qual relacionamento a gente tem desenvolvido com Deus? O que a gente tem acreditado que o Deus a quem a gente serve é? Também escutei de uma pessoa, há um tempo atrás, uma artista muito famosa sofreu um acidente e perdeu a vida. E eu escutei de uma pessoa próxima, olha lá, foi Deus. Espera um pouquinho. Deus matou ela? É isso mesmo que você está me falando? É, porque ela estava na igreja e ela foi cantar no mundo. Eu falei, qual parte foi que eu não entendi? Não é possível que eu estou ouvindo um negócio desse. Não, é. Eu falei, você acha que Deus, ele tira a vida de uma pessoa com 26 anos de idade por conta disso? Deus, sendo todo poderoso, ele não tem um método melhor para tratar do assunto? Você entende como as pessoas estão projetando traços diabólicos em Deus? Isso é grave. Isso é muito sério. Porque ele não vem escancarado. Isso vem devagarzinho. Vai sendo sugestionado devagarzinho. E você vai comprando. Sabe qual que é a mentira mais perigosa? Aquela que vem misturada no meio de um monte de verdade. Porque se eu chegar aqui e te contar 10 mentiras, você vai identificar. Se eu subir aqui e falar 9 verdades e colocar uma mentira disfarçada no meio, você engole. Muito provavelmente. E essa pessoa falou isso. Eu fiquei estarrecido. Aí, por ocasião, eu tinha visto, óbvio, todo mundo viu a notícia, e eu tinha lido a respeito. Eu falei, então tá, então já que Deus é esse Deus aí que você está falando é assim, ele matou uma pessoa de 26 anos por conta disso. Então me explica uma coisa, como você me explica de uma maneira coerente que os dois pilotos, o piloto e o copiloto, que estavam pilotando aquela aeronave, os dois eram pastores. Então, por causa dela, Deus vai matar os dois? O Deus que eu conheço da Bíblia é outro. É aquele que por causa de um poupava uma cidade inteira. Por causa de um, ele deixou de destruir uma cidade inteira. Agora, o Deus que está sendo pintado hoje, é por causa de um, ele destrói a cidade toda. Será que a gente está se relacionando ainda com Deus? Esse evangelho materialista, que só acredita naquilo que é palpável, que só acredita naquilo que se pode tocar, é um evangelho de Tomé. Será que é esse evangelho que a gente tem sido chamado para acreditar? Ou a gente tem sido chamado para ser um lugar de cura? A Paz e Vida de Jabaquara tem sido chamado para ser um lugar de cura, um ponto de luz em meio à escuridão, um lugar de acolhimento. Porque quando eu cheguei aqui foi o que eu senti. Eu vi uma igreja alegre. Eu vi criança aqui na frente, dançando junto com as irmãs do louvor. Eu não pude deixar de lembrar do Deus no qual eu acredito, que é um Deus de amor, que é um Deus aonde, na presença dele, nós temos liberdade. Um Deus revelado no seu Filho Jesus, que se ele estivesse aqui pregando no dia de hoje, a gente não precisaria estar assim, espremido na cadeira. A gente deveria estar igual aquela criança dançando aqui na frente, porque tenho certeza que aonde Jesus estava, ele estava rodeado de crianças. É esse Pai que a gente precisa aprender a abrir caminho no nosso coração. É esse Deus que a gente precisa passar a acreditar, abandonar a imagem do agiota e começar a trazer de volta, a resgatar a imagem de um Deus que é Pai, de um Deus que cura, de um Deus que salva, de um Deus que acolhe, de um Deus que não aponta o dedo, que recebe de braços abertos, como ele recebeu aquele filho pródigo. Aquela imagem daquele pai era a imagem do próprio Deus nos recebendo de volta quando a gente erra, todas as vezes quantas forem necessárias. Cuidado para que o sentido da tua vida não sufoque a tua relação com Deus. A dívida era nossa e ele pagou. Nós mesmo merecendo o castigo, ele nos deu paz.
Nós mesmo merecendo a ferida, Ele nos deu cura. Nós mesmo merecendo a morte, Ele nos deu vida. Que Deus é esse? Como que a gente pode acreditar nesse Deus e olhar para Ele como sendo uma figura da qual a gente precisa ter medo? Nós somos chamados para a liberdade que há em Cristo. Na presença de Deus, a liberdade é a liberdade que você tem, ou que talvez você não teve, mas você deveria ter tido, na casa do teu Pai. Aqui é a casa do Pai, aqui é o lugar onde tem liberdade. Jesus, Ele nos lembra mais uma vez, lá em Mateus 6,24, quando Ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. Quantos senhores você tem na sua vida? Talvez você venha para a igreja no domingo para cumprir uma obrigação, talvez você venha na igreja no domingo para se sentir bem, e eu não estou te julgando por isso, mas eu quero abrir os teus olhos, porque essa não é a motivação para você vir à igreja. Eu estou acostumado. Eu vou porque se eu não for, eu me sinto mal. Percebe que está girando em torno de você? Eu me sinto mal, eu estou acostumado, eu preciso cumprir a minha obrigação. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Você precisa vir à igreja para você ser alimentado pela palavra. Deus você encontra na tua casa, mas você pode vir aqui e encontrar com Ele. Você pode vir aqui ver algo que não tem na tua casa, receber e ser abençoado pelo louvor, receber e ser abençoado pela palavra do pastor Paulo ou de outra pessoa que ocupa esse lugar. Você pode vir aqui e ser abençoado pela comunhão entre os irmãos. É isso que a gente tem que buscar. Mas muita gente tem servido a dois senhores: a si mesmo, ao dinheiro, a esse Deus que foi pintado à nossa imagem e semelhança, porque a gente tem o costume também de projetar as nossas questões para cima de Deus. Nós somos irados, nós pintamos o Deus irado. Nós somos preconceituosos, a gente pinta um Deus preconceituoso. Nós somos aquelas pessoas que querem distância dos outros e a gente pinta um Deus distante. Não, Deus é perto, Deus é dentro, Deus está morando dentro do teu coração. De todos os lugares que Ele poderia morar, Ele escolheu morar dentro de você. Cuidado para que o sentido que você tem dado para a tua vida não te afaste do teu relacionamento com Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas quando a gente está sufocado, quando a alma está sufocada pelo desejo de ganhar o mundo, de conquistar o mundo, a nossa ganância se torna o personagem principal e Deus vira alguém secundário. Deus passa a ser um coadjuvante. Ele não está em lugar nenhum. Ele não pode estar na nossa vida como um mero coadjuvante. Aí ele é um personagem secundário na minha vida. É aquele lá que eu vou bater um papo com ele lá no domingo. Não, ele não quer ser uma distração por 2, 3 horas no domingo, não. Ele quer ser o teu companheiro de todos os dias. Ele quer caminhar do teu lado. Ele quer chorar com você. Ele quer se alegrar com você. Porque muita gente se questiona: eu passei por isso, passei por aquilo, tanta dificuldade, perdi gente que eu amava. Aonde que Deus estava? Deus estava do teu lado. Deus estava chorando com você. Tem coisas que são próprias da nossa vida. No mundo tereis aflições. Mais uma vez eu repito. O salmista falou que os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tem coisas que nós vamos passar aqui. E aonde que Deus está? Deus está com a gente. Deus está do lado. Deus está sustentando. Deus às vezes está carregando a gente no colo e a gente não percebe. Mas o Deus a quem você serve é aquele que senta do teu lado e chora junto com você. Ele não só se alegra com você, mas Ele chora junto com você. Porque a gente está acostumado a acreditar em um Deus que é muito distante, um Deus que é muito impessoal. Mas Deus, Ele é uma pessoa, Ele é alguém, Ele tem sentimentos, Ele ama.
Ele sofre, ele chora com você. A gente se esquece disso. A gente projeta esse Deus severo, rígido, e a gente se esquece de um Deus que caminha do seu lado. Antigamente tinha, não sei se o pastor Paulo se lembra, chegou a dar muitas vezes na igreja um papel com o poema Pegadas na Areia. Lembra disso, pastor Paulo? Não, né? Eu estou ficando velho mesmo, não tem jeito. Não lembra disso, pastor? Que Jesus ia carregando a pessoa no colo, tinha sempre um cartaz, que às vezes era... As irmãs lembram, os homens podem lembrar, mas as irmãs vão lembrar. Então, é mais ou menos aquilo. Claro que aquilo não está na Bíblia, é um poema, é uma história muito bonita, mas aquilo não deixa de ser uma verdade. Quando a gente se cansa, quando acabam as nossas forças, a gente tem um Deus que está ali nos puxando, nos animando. Vamos, caminha mais um pouco. E a hora que a tua perna fraqueja, Ele te pega no colo e te carrega. É esse Deus que a gente precisa voltar a acreditar. A gente não pode mais acreditar tudo que vem lá de fora e ter uma relação utilitária com Deus. Não, Deus, Ele me serve. Eu dou 10% aqui, e Ele me serve. Não é por aí, meu irmão. Não é assim que funciona. Deus não é garçom que te serve a troco de 10%. O teu chamado não é para 10%. O teu chamado às vezes é para tudo. O teu chamado é para aquilo que a generosidade colocar no teu coração. E a gente está amarrado na regra. É 10%. Eu preciso fazer isso para que Deus faça aquilo. Espera um pouquinho. Deus já fez tudo. A gente só não percebeu. A Bíblia diz, se Ele não poupou nem o próprio Filho, quanto mais todas as outras coisas. Quer dizer, o que Ele tinha de melhor, de maior, de mais importante, Ele já te deu. Como é que Ele vai te negar aquilo que você está precisando? Como é que Ele vai dizer não para aquilo que você precisa, que você tem buscado? A gente precisa abandonar essa relação utilitária com Deus, acreditando que é uma relação de troca, de barganha, de toma lá da cá, eu faço a minha parte, você faz a tua, estamos conversados, tchau. Não é assim. A gente substituiu, como eu disse, a oração pela negociação. Parece que tem hora, a gente trocou o servir pelo barganhar. E a gente não pode, porque quando isso começa a acontecer, a nossa vida espiritual, a nossa fé começa a se tornar só um punhado de regras, sem graça, sem sal, sem açúcar, sem vida, sem nada. E é aí que acontece aquilo que muita gente fala. O fulano é um crente que está no automático. É claro, ele não conheceu Deus de verdade. Eu sentar 30 anos no banco de uma igreja não faz de mim um cristão. Eu frequentar uma igreja durante 20 anos da minha vida, se o meu coração não estiver aberto, eu não vou aprender nada. Eu não vou conhecer Jesus. Não vai me transformar num filho de Deus. Eu sempre brinco, eu falo, se eu for 20 anos seguidos no zoológico, eu não viro um animal. Se eu for 20 anos na igreja, eu também não viro crente. A menos que eu abra o meu coração. A questão é essa. Nós somos chamados a optar. Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, que Ele não deu para nenhuma outra criatura. Livre-arbítrio. O que você vai fazer com o teu? A gente precisa dos alertas para a gente manter os nossos olhos abertos no caminho. Porque é fácil a gente se perder. A gente corre o risco de perder a alma justamente nesse momento. Quando a oração vira negociação, quando a fé vira barganha, quando tudo com Deus é na base de troca, a gente corre o risco de perder a alma. Porque a nossa alma, ela não se alimenta das conquistas terrenas. E é lógico, é muito bom que você tenha as suas conquistas, que você tenha as suas ambições. Mas a nossa alma, ela não se alimenta das conquistas terrenas. Muito menos das grandes conquistas que são aquelas que enchem os nossos olhos. As grandes bênçãos de Deus
na tua vida, caso você não tenha percebido, são aquelas que você recebe e não percebe. Porque a gente fica feliz, a gente vem, pede para o pastor para dar testemunho na igreja, consegui trocar de carro, comprei minha casa, maravilhoso. Você pode ter certeza que quando você consegue algo desse tipo, você se alegra, Deus também está dando pulos de alegria com você. Porque Ele sabe o quanto isso é importante, Ele sabe o quanto você precisa de um teto sobre a tua cabeça, quanto você precisa eventualmente de um carro para levar o teu filho no médico de madrugada. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Mas essas, perceba que essas não são as grandes bênçãos que Deus nos dá. Essas são as pequenas, por incrível que pareça. São essas que enchem o nosso olho, que a gente fica extasiado, pede para dar testemunho. Mas a grande bênção que você recebe não é de vez em quando. Quando você compra uma casa, quando você compra um carro, quando você faz aquela viagem em família. Não, as grandes bênçãos você recebe na base diária e você não percebe. É poder se levantar da cama, é poder tomar um gole de café antes de vir para a igreja e sentir o gosto. É poder tomar um banho sem precisar da ajuda de ninguém. É respirar, é conseguir olhar e enxergar as pessoas a quem você ama ao seu redor. É poder levantar amanhã numa segunda e trabalhar. E se você está sem trabalho, poder procurar um emprego tendo a certeza que Deus está lá procurando um emprego com você e vai te abençoar. Essas são as grandes coisas que a gente recebe todos os dias e a gente não percebe. Deus nos abençoa diariamente. Como a gente pode acreditar nesse Deus malvado, irado, com cara de agiota? Deus é teu Pai, Deus está com você, Deus te ama, Deus te abençoa, Deus te sustenta nas suas mãos e te carrega no colo quando você precisa. O salmista, lá no Salmo de número 62, ele falou: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, porque a nossa alma não se alimenta das grandes conquistas terrenas. A nossa alma, ela precisa do descanso que ela só encontra em Deus. E por último, cuidado porque o seu sentido de vida não sufoque a sua relação com você mesmo. Porque a gente falou a respeito das pessoas a quem a gente ama. A gente falou da nossa relação com Deus. Mas é a nossa relação com a gente mesmo. Tem muita gente esquecendo disso. Se você não tem uma boa relação com você mesmo, muito provavelmente você não vai ter uma boa relação nem com Deus, nem com as pessoas ao seu redor. Cuidado, porque o sentido que você está dando para a tua vida não sufoca a tua relação com você mesmo. Porque a nossa alma, às vezes, ela grita. A gente finge que não ouve, mas a nossa alma, às vezes, ela grita. O nosso corpo, ele dá sinais. A nossa mente também ela cobra. E ela acaba entrando em colapso quando a gente vive constantemente sob pressão. A nossa mente entra em colapso. Nosso coração se amarga quando a gente vive debaixo de cobranças, quando a gente não tem paz. E tem muita gente doente porque não aprendeu a cuidar de si. A gente sempre saca aquele versículo falando, quando a gente quer defender algumas posições, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. De fato é. Só que se ele é para algumas coisas, ele é para todas. Ou não é para nenhuma, ou é para todas. A gente não pode escolher o versículo para aplicar somente aonde a gente quer, quando interessa, para defender a nossa posição. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pessoas adoeceram porque não cuidaram de si, não cuidaram do tempo. Pessoas que se venderam para essa correria. Tem um livro aí que está fazendo muito sucesso, de um filósofo coreano, chamado, eu não lembro o nome dele, que é um nome super complicado, mas fala A Sociedade do Cansaço. Vale dar uma lida. E muita gente comprou essa ideia, se vendeu para esse evangelho do materialismo, se vendeu para essa sociedade da performance e acabou adoecendo, acabou ficando doente. Por isso que você olha lá fora, você vê tanta gente com ansiedade, tanta gente com depressão, tanta gente com burnout, tanta gente doente das emoções, gente que se tornou indisponível emocionalmente para a própria família.
porque está focado em outro lugar, porque a prioridade é outra, o coração está em outro lugar. E as pessoas se afastaram, as pessoas a quem ama se afastaram de Deus e estão conseguindo o mais difícil, que é se afastar de si mesmo. Eu atendo, converso, ouço, pelo menos uma vez na semana, pessoas que buscam ajuda, porque se perderam nessa caminhada, se perderam emocionalmente, e não tem nada de mal em falar, não, eu tenho depressão, olha, eu sofro de ansiedade. Não tem problema, Deus é tão bom, mas é tão bom que Ele deixou disponível para você a ciência, profissionais, gente que pode te ajudar. Remédio que você pode tomar. Muita gente torce o nariz, não, eu não tomo remédio, eu não tomo remédio para depressão. São coisas do nosso corpo, às vezes precisa. É muito fácil, eu não tomo remédio para depressão. Mas eu nunca vi ninguém falar, olha, descobri que eu tenho um câncer, eu não vou tomar remédio. Por que para uma coisa pode e para outra não? Por que a gente usa óculos? É porque a gente tem algum problema de visão. O remédio é a mesma coisa que é um remédio, só não dá para engolir, mas é um remédio. Então a gente precisa abrir a nossa mente para algumas coisas e melhorar. Deus está chamando para você melhorar o teu relacionamento com você mesmo, para você se tratar melhor, para você começar a ouvir os sinais que o teu corpo, que a tua alma, que a tua mente, que o teu coração estão dando para você, para que você não adoeça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. Tem gente tentando ganhar o mundo, mas está esquecendo de cuidar da alma. Está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma. Não é perder a alma no futuro, no porvir, no inferno, é perder a alma aqui, hoje, na terra. Perder a alma. A alma fala de emoções, de desejos, de vontades. E quantas pessoas ao teu redor você pode olhar e se lembrar de pessoas que estão vivendo no automático. Parecem um robô. Ela não tem mais desejo de nada, não consegue mais se emocionar com nada, nem com a tristeza, nem com a alegria. Tanto faz como tanto fez. São pessoas que perderam a alma tentando ganhar o mundo. Mas como a gente vai ter uma relação sadia com Deus, se a gente não consegue ser saudável conosco mesmos? Conheço gente assim. Passa por mim toda semana no consultório. Gente que perdeu a alma em busca do dinheiro. Perdeu a alma buscando a ilusão que o mundo estava vendendo. Bateu o carro, a pessoa não sente nada. Nasceu o neto, a pessoa não sente nada. O filho terminou a faculdade, a pessoa não sente nada. A pessoa se torna indisponível emocionalmente. E a pior coisa que tem é viver com alguém assim. É estar próximo de alguém que é indisponível emocionalmente. E Jesus, e aqui é o caminho para o final, Jesus está perguntando para você hoje: você acha mesmo que vale a pena perder a sua alma para ganhar o mundo? É uma manhã onde você precisa se avaliar. Não precisa esperar o domingo de Santa Ceia para você se examinar a si mesmo, como diz o texto lá de Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um exercício diário. O exercício para hoje é esse. Será que vale a pena você perder a tua alma e tentar ganhar o mundo? Porque você pode ganhar o mundo, mas se você perder as pessoas a quem você ama, a tua vitória vai ter gosto de derrota. Você pode ganhar o mundo, mas se você perder o teu relacionamento com Deus, a tua vitória vai ter um gosto de vazio. Você pode ganhar o mundo, mas se você se perder de si mesmo, a tua vitória vai vir acompanhada de um colapso da tua alma. Tudo vai parecer vazio e sem sentido. O sistema que te exige a performance, ele te promete brilho, mas ele te entrega treva. Ele te promete as glórias, mas ele te entrega perdas.
Ele te promete um monte de coisas, mas ele não te entrega o que promete. Só que o Evangelho de Cristo, que aos olhos dos homens, que quem não consegue discernir espiritualmente, o Evangelho de Cristo parece loucura para os homens, mas é no Evangelho de Cristo que a nossa alma encontra o verdadeiro descanso. Somente nele a nossa alma encontra o descanso que a gente precisa. E eu quero terminar com um chamado incisivo para você. Se você não entendeu até agora, eu vou caminhar, vou encerrar daqui a pouquinho, me dá só mais 2 minutos, mas eu quero terminar de uma maneira mais incisiva. Meu irmão, minha irmã, tira os olhos do teu bolso e começa a olhar para a tua alma. Começa a olhar para o teu espírito. Começa a olhar para onde Deus está atraindo o teu olhar. Tira os olhos do bolso. Não troque a tua paz por status. Não troque a tua família por conquistas. Não troque a tua saúde por glórias que vão desaparecer assim que nós fecharmos o olho aqui nessa terra. Eu estava vindo para cá e estava pensando, meditando sobre essa palavra, sobre o que eu ia falar a respeito hoje para vocês. E justamente esse pedaço do que eu preparei aqui para vocês, que tudo desaparece quando a gente fecha os olhos, as conquistas, as glórias. Eu me lembrei de um artista que eu admirava bastante, ainda admiro, já morreu, mas ainda a admiração permanece. Mas era um cara que tinha uma voz maravilhosa, um gênio musical, como poucos a gente tem no Brasil. Um homem bonito, que alcançou a fama, alcançou respeito. E ele faleceu muito jovem, com 50 e poucos anos ele faleceu, alguns anos atrás. E eu estava pensando sobre essa passagem. Ele ganhou dinheiro, ele obteve fama, ele tinha respeito, ele estudou muito música para chegar onde ele estava, tinha uma voz maravilhosa, mas ele morreu. A voz se calou, tudo aquilo que ele construiu, ele já não pode usufruir. Hoje é só, como eu disse lá na conferência de homens no sábado, hoje ele é talvez apenas uma foto na estante de alguém. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos para isso, porque as glórias desaparecem. A gente constrói. E se nós formos lá onde está o corpo dele, a beleza já se foi, a riqueza ele não usufrui mais, a voz se calou, a fama está passando com o tempo. O que vale a pena é aquilo que nós plantamos no mundo espiritual. A gente é juntar tesouros no céu, porque aqui na terra a traça corrói, o bandido leva, a gente perde e tudo passa. Porque no final, nesse final, pelo qual essa pessoa passou, nós vamos ter 2 encontros. O primeiro deles é conosco mesmo. Naquele momento, sabe que você cai em si, que muita gente relata, que passou por isso e acabou não indo, voltou e acabou relatando que naquele momento, final de vida, ninguém se questiona porque não trabalhou mais, ninguém se questiona porque não acumulou mais, ninguém se questiona porque não trocou uma última vez de carro, mas todo mundo se questiona a respeito de querer mais um tempo para passar com quem amou. Que gostaria de ter mais um tempo para soltar aquele eu te amo que ficou travado entre os dentes, para pedir ou para liberar aquele perdão que o orgulho não permitiu e ficou preso no peito. Esse é o resumo do encontro que nós vamos ter com nós mesmos. E a gente vai ter um segundo encontro ainda mais importante, que é um encontro com Deus. E quando a gente encontrar, quando a gente estiver de frente com Ele, Ele vai olhar direto para a nossa alma. E Ele não vai perguntar qual foi o saldo bancário que você deixou. Ele não vai perguntar quantos metros tinha a casa onde você morava. Ele vai perguntar para você: meu filho e minha filha, você percebeu o tesouro que eu te dei? Ou você foi mais um que vendeu a alma e foi correr atrás do vento? A gente precisa estar preparado para essa pergunta. A gente precisa estar preparado para esses 2 encontros.
porque os títulos passam, a riqueza passa, a fama passa, a beleza passa, o nome passa, mas a tua alma é eterna, a tua alma permanece. E talvez você nunca tivesse pensado nisso, mas a partir de hoje, a partir dessa palavra, eu te convido a você refletir sobre isso. Continuar perseguindo aquilo que não te preenche ou começar a cuidar daquilo que Deus já te deu. Essa é a proposta que Deus tem para hoje. Não se engane. É muito fácil parecer um vencedor diante dos olhos do mundo, mas estar completamente perdido diante de Deus, diante das pessoas a quem a gente ama, e perdido dentro de nós mesmos. Por isso, meu irmão, cuide para que a sua alma não seja engolida pelo evangelho do materialismo, ou melhor, pelo materialismo disfarçado de evangelho que tem sido vendido por aí. Guarde a tua alma, guarde o teu coração, guarde a tua mente, porque eles são da onde procedem as fontes da vida, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus tinha para você nessa manhã. Guarda no teu coração, receba e se alimente, não só agora, mas que o Espírito Santo possa falar no teu coração a cada dia dessa semana, ministrando aquilo que as palavras não conseguem falar, em nome de Jesus. Pastor, obrigado, viu, pastor? Deus abençoe.